O Pinheiro, de Hans Christian Andersen, narrado por Rodrigo Gomes para a saga Egmont. Lá longe, no interior da floresta profunda, nasceu um dia um lindo pinheirinho. O sítio era excelente, o sol iluminava-o o dia inteiro. A brisa brincava alegremente ao redor dele, e na vizinhança viviam muitos companheiros, todos pinheiros como ele. Uns mais velhos, outros mais novinhos. Mas o pinheirinho não estava contente. Seu anseio era crescer. Não fazia conta do calor do sol nem do ar fresco. Não dava também atenção às crianças, alegres e tagarelas que, depois de encher as bilhas ou de enfiar as frutinhas brilhantes em hastes de palha, sentavam perto dele e diziam: "Mas que lindo pinheirinho! E tão pequeninho!" Isso sim, o pinheiro não gostava de ouvir. Afinal, ele foi crescendo e cada ano que passava lhe trazia um novo broto. Pode-se saber sempre a idade de um pinheiro contando seus nós. "Quem me dera ser já da altura dos outros", suspirava o pinheirinho. "Eu espalharia meus galhos lá longe e minha copa poderia ver o vasto mundo. Os passarinhos viriam fazer seus ninhos nos meus galhos, e quando o vento soprasse, eu poderia balançar a cabeça para um lado e para outro, como fazem meus companheiros." Nem a luz do sol, nem o canto dos passarinhos, nem as nuvens rosadas que iam vogando por cima dele de madrugada e à tardinha, nada disso lhe dava prazer. No inverno, quando o chão estava branco de neve resvaladiça, andava por ali uma lebre, em loucas correrias, e até dava saltos mesmo por cima da cabeça do pinheirinho, que achava aquilo a coisa mais irritante do mundo. Passaram-se assim 2 invernos, mas já no terceiro, a lebre não podia mais saltar por cima, limitava-se a correr em roda dele. O pinheirinho estava mais alto e sempre pensando consigo: "Crescer, crescer! Ficar bem alto e bem velho. A única coisa neste mundo que dá valor à vida." Pelo outono apareceram os cortadores e abateram algumas das árvores maiores. Era assim todos os anos, e o nosso jovem pinheirinho, já então de porte regular, estremecia quando via aquelas árvores enormes magníficas caírem ao chão com um estrondo tremendo. Cortavam-lhe então os galhos e assim, despojados e nus, mal se reconheciam agora os esguios troncos das soberbas árvores. Eram então deitados uns sobre os outros em carros enormes, e os cavalos em breve os levavam para longe, longe da floresta. Onde iriam? Qual seria seu destino? E quando na primavera voltaram as cegonhas e as andorinhas, o pinheiro indagou: "Vocês sabem para onde os levaram? Não os encontraram em alguma parte?" As andorinhas nada sabiam, mas a cegonha, depois de refletir um momento, disse: "Sim, creio que os encontrei. Quando voltava do Egito, vi muitos navios com mastros esplêndidos. Desconfio muito que eram as árvores de que falas. Cheiravam a pinho novo. E dou-te meus parabéns. Navegavam magnificamente. Magnificamente. Ah, quem me dera ser tão alto como eles, para ir também navegar no mar. E que é isso, o mar? Com que se parece ele?" "Ora, isso levaria muito tempo a explicar", retorquiu a cegonha, erguendo o vôo. E os raios do sol diziam ao pinheirinho: "Regozija-te com a mocidade, regozija-te com a tua viçosa juventude, com a vida exuberante que te corre nas fibras." E o vento beijava a arvorezinha e o orvalho a umedecia com suas lágrimas. Pelo Natal, foram abatidas muitas árvores novas, da mesma altura daquele pinheirinho que estava sempre ansioso por ver o mundo. Cortaram até algumas menores e mais novas que eles. Essas arvorezinhas eram escolhidas entre as mais belas. Ninguém as despojou de seus galhos. Foram acomodadas em carroças e os cavalos as levaram para longe, longe, bem longe do mato. "Para onde vão elas?" perguntava o pinheirinho. "Não são mais altas do que eu. Para dizer a verdade, uma era até muito baixa. Por que deixaram os galhos? Onde podem elas ter ido?"
Nós sabemos! Pipilaram os pardais. Nós espiamos nas janelas da cidade. Sabemos para onde foram. Não podes imaginar quanta honra, quanta glória a separavam. Nós espiamos pelas vidraças e vimos que foram plantadas em uma sala bem aquecida e ornadas de coisas lindas, maçãs douradas, doces, brinquedos e centenas de velas brilhantes. E depois? Perguntou o pinheiro, tremendo até os últimos brotinhos. E depois? Que aconteceu depois? Não vimos mais nada, mas o que vimos era lindo. Lindo como não sabemos contar. Terei eu também esse destino glorioso? Gritava o pinheiro deslumbrado. Isso é muito melhor que navegar no mar. Anseio pelo Natal. Já estou tão alto e tão copado como os outros que foram cortados no ano passado. Quem me dera estar já na sala aquecida, coberto de honras e de enfeites. E depois, sim, depois havia de acontecer alguma coisa ainda melhor. Se não fosse assim, por que teriam o trabalho de me adornar? Deve vir alguma coisa ainda maior, ainda mais esplêndida. Mas que será? Como me custa esperar tanto? Já nem sei o que sinto em mim. Regozija-te no nosso amor, diziam o ar e a luz. Alegra-te com a tua mocidade e com a tua liberdade. Alegrar-se é o que o pinheiro jamais podia fazer. Crescia e crescia, inverno e verão, e lá estava ele, todo vestido de folhagem verde, verde sombrio, e as pessoas que o viam diziam: que linda árvore! E quando veio o Natal, foi o primeiro que abateram. O machado penetrava na madeira cada vez mais profundo, e o pinheiro caiu por terra, soltando gemidos de dor. Padecia muito, uma agonia, uma fraqueza que jamais imaginara. Esqueceu-se naquele momento da sua boa sorte, tamanha era a tristeza que sentia ao deixar o lugar onde nascera. Sabia que nunca mais veria seus companheiros queridos, nem os pequeninos arbustos e as flores que tinham desabrochado à sua sombra, talvez nem sequer os passarinhos. E a viagem também não lhe pareceu nada agradável. Somente tornou a si quando, no pátio para onde fora levado com outros pinheiros, ouviu um homem dizer: este é esplêndido, é exatamente o que nós queremos. Vieram então 2 criados muito bem vestidos e levaram o pinheiro para uma grande e bela sala, cheia de quadros pelas paredes. Na chaminé viam-se vasos chineses com leões na tampa. Havia na sala também cadeiras de balanço, sofás estofados de seda, mesas cobertas de livros de figuras e de brinquedos, que tinham custado milhares e milhares de cruzeiros. Pelo menos assim diziam as crianças. O pinheiro foi plantado em um barril cheio de areia, mas ninguém sabia que era um barril porque estava todo coberto de plantas verdes e posto sobre um tapete tecido de alegres cores. Como ele estremecia! Que iria acontecer agora? Agora, uma moça ajudada pelas criadas começou a adorná-lo. Penduraram em alguns galhos ninhos recortados de papel de cor e cheios de ameixas cristalizadas. Noutros eram nozes e maçãs douradas, que pareciam ter nascido e crescido ali. E mais de 100 velinhas de cera vermelhas, azuis e brancas foram postas por entre os galhos, bonecas que quase pareciam gente viva. O pinheiro nunca tinha visto coisa semelhante. Pareciam dançar entre os ramos, e lá mais acima, no ponto mais alto, no vértice da árvore, prenderam uma grande estrela de ouropel. Aquilo era, na verdade, esplêndido, esplêndido, incomparável. Logo à noite, diziam elas, logo à noite a estrela brilhará lá em cima. Quem me dera que já fosse noite, pensava o pinheiro. Tomara que acendam de uma vez as velas, porque então, que acontecerá então? E os outros pinheiros virão da floresta para me ver? Os pardais voarão até aqui para espiar pelas janelas? Ficarei aqui assim ornado todo o inverno e todo o verão? E de tanto pensar nessas coisas, o pinheiro começou a sentir dor na casca. E a dor na casca, nas árvores, é o mesmo que a nossa dor de cabeça. Enfim, as velas foram acesas. E, oh, que esplendor! O pinheiro tremia todo, e
tanto tremeu que um dos raminhos pegou fogo. Que susto! A moça soltou um grito. Mas num momento foi extinto o fogo. Agora, porém, o pinheiro não ousava mais tremer, receava perder alguma coisa daquele esplendor e sentia-se já meio desorientado com tanto fulgor e tanta glória. Enfim, foram abertas de par em par as portas da sala e a multidão de crianças entrou de roldão, como se quisesse lançar-se ao pinheiro. A gente grande entrou com mais compostura. Os pequenos ficaram mudos por um instante somente. E começaram a soltar gritos de alegria que repercutiam nas paredes. E dançavam em roda do pinheiro. E os presentes foram tirados da árvore um por um. Que fazem eles? Perguntava o pinheiro consigo mesmo. Que virá agora? As velas foram se gastando e, quando chegavam ao fim, junto dos galhos, eram logo apagadas, e as crianças tiveram permissão de despojar a árvore. Atiraram-se ao pinheiro com tamanho ímpeto que, se ele não estivesse preso ao teto por um arame oculto sob a estrela dourada, teria certamente caído ao chão. Puseram-se então as crianças a dançar com seus lindos brinquedos, e ninguém mais deu atenção ao pinheiro, a não ser a velha aia, que examinava os galhos a ver se não teria ficado escondido algum figo ou maçã. Uma história! Uma história! Gritavam as crianças, levando para o lado da árvore um homenzinho baixote e gordo. Sentou-se ele, dizendo: Sim, é muito agradável sentar-se a gente aqui à sombra dos galhos verdes. Além disso, a árvore também pode aproveitar a minha história. Mas vou contar só uma. Qual preferem vocês, a história de Ivede e Avede ou a do Barrigudinho, aquele que caiu do muro abaixo e mesmo assim veio assentar no trono e casar com a princesa? Ivede e Avede, gritaram uns. O Barrigudinho, clamavam outros. Era um alarido terrível. Só o pinheiro estava calado, pensando. Deverei também fazer barulho ou ficar quieto aqui? Porque era ele, sem nenhuma dúvida, um dos companheiros da festa, e fizera tudo quanto dele se exigira. E o homenzinho baixote e gordo contou a história do Barrigudinho, que caiu do muro e mesmo assim subiu ao trono e se casou com a princesa. E as crianças batiam palmas e pediam outra. Queriam ouvir também a história de Ivede e Avede. Mas o homenzinho não a contou. E o pinheiro ali estava tranquilo e pensativo. Os passarinhos do mato nunca tinham contado aquilo. O Barrigudinho caiu do muro e assim mesmo subiu ao trono e se casou com a princesa. Sim, sim! Passam-se no muro coisas estranhas. E o pinheiro acreditava que tudo aquilo era verdade, pois quem o afirmava era um homem tão bem posto. E dizia no íntimo do coração: Quem sabe se eu também hei de cair ao chão e depois de casar com uma princesa? E alegrava-se na antecipação do dia seguinte, em que seria de novo enfeitado de velas e brinquedos, europeis e frutas. Amanhã não hei de tremer? Estarei mais seguro na minha magnificência. Amanhã ouvirei outra vez a história do Barrigudinho e talvez também a de Ivede e Avede. Quem sabe? E o pinheiro meditou nisso a noite inteira. De manhã vieram as criadas, e a árvore pensou logo: vai começar de novo a minha grandeza. Mas as criadas retiram-no dali, sumiram com ele a escada e atiraram-no para um canto escuro do sótão, onde não entrava nem um só raio de luz. E o pinheiro pensava: que quer dizer isto? Que vim fazer neste lugar? Que é que vou ouvir aqui? Apoiou-se à parede para não cair e pensou, pensou, pensou. E teve tempo de sobra para pensar, porque correram dias, correram noites, sem que ninguém entrasse naquele sótão. Afinal, um dia entrou alguém ali, mas somente para meter num canto algumas malas velhas. O pinheiro, completamente escondido à vista, parecia também inteiramente esquecido. Agora é inverno, pensava ele. O chão endureceu e está coberto de neve. Não podem plantar-me agora. Por isso tenho de ficar aqui, assim abrigado, até que volte a primavera. Como os homens são sábios e prudentes. Eu só queria que isto aqui não fosse tão escuro e tão solitário.
Nem sequer uma lebre. Era tão agradável lá na floresta quando a neve se alastrava no chão e a lebre andava correndo em roda. Sim, mesmo quando ela pulava por cima de minha cabeça, coisa que não me irritava muito. Mas aqui a solidão é medonha. Nisto, um ratinho veio vindo devagarinho. Cui, cui! E veio outro e mais outro, e foram farejando o pinheiro, e acabaram por subir por ele acima, dizendo: Faz muito frio aqui. Se não fosse tão frio, seria até bem agradável, não é, pinheiro velho? Eu não sou velho, respondeu a árvore. Há muitos outros, muito mais velhos do que eu. Como vieste parar aqui? E que é que sabes? Perguntou o ratinho, que era muito curioso. Fala-nos do lugar mais delicioso do mundo. Já estiveste lá? Já entraste na despensa? Lá onde estão as prateleiras cheias de queijos? Onde os presuntos estão pendurados no teto? Onde a gente pode dançar por cima das velas? Aquele lugar de onde a gente sai gordo, por mais magro que fosse ao entrar? Não, não conheço esse lugar, mas conheço a floresta, onde o sol brilha e os passarinhos cantam. E o pinheiro começou a falar na sua mocidade e nos prazeres que gozara. Os ratinhos jamais tinham ouvido nada que se parecesse com aquilo e escutavam atentamente. Depois disseram: Quanta coisa já viste! Como tens sido feliz, pinheiro velho! Mas eu não sou velho, não, retorquiu o pinheiro. Foi ainda neste inverno que saí da floresta. Estou justamente na flor da vida. Como tu sabes falar, disseram os camundongos. Voltaram na noite seguinte e trouxeram mais 4 ratinhos, que também queriam ouvir a história da árvore. E quanto mais o pinheiro falava da sua mocidade na floresta, mais vividamente se lembrava de tudo e dizia: Sim, eram tempos muito agradáveis aqueles. Mas ainda podem voltar, podem voltar. O barrigudinho caiu do muro e, apesar disso, casou com a princesa. E o pinheiro lembrou-se de uma linda e delicada bétula nova que vivia na floresta, uma verdadeira princesa, uma princesa muito linda na sua opinião. Quem é esse barrigudinho? Indagaram os ratos. Contou-lhe então a história, lembrava-se bem de toda ela, e os ratinhos sentiram tanto prazer em ouvi-la que eram capazes de dar saltos até a ponta do tronco do pinheiro de tanta alegria. Na noite seguinte, apareceram mais alguns ratinhos, e no domingo até 2 ratões se apresentaram. Estes, entretanto, declararam que a história não era nada divertida, e os ratinhos, depois de ouvirem esta opinião, muito vexados, também não acharam mais graça nela. Sabes unicamente essa história? Indagaram os ratões. Unicamente esta, respondeu o pinheiro. Ouvia na noite mais feliz da minha vida, ainda que não soubesse então até que ponto era feliz. Mas é uma história mesquinha. Não sabes alguma que fale de carne de porco e de sebo? Alguma história de despensa ou de celeiro? Não, disse o pinheiro. Então já ouvimos demais, retrucaram os ratões, retirando-se. Também os ratinhos se sumiram e nunca mais apareceram. O pinheiro dizia suspirando: Era bem agradável vê-los aqui sentados ao redor de mim, aqueles ratinhos sempre atarefados a escutar o que eu dizia. E até isso agora se acabou. Contudo, terei prazer em recordá-lo, quando me levarem daqui. Mas quando seria isso? Ora, uma manhã entraram algumas pessoas que remexeram todo o sótão, retiraram dali as malas e o pinheiro também foi puxado lá do seu canto, atiraram-no ao chão sem o menor cuidado. Um dos criados ergueu-o e levou-o escada abaixo. E ele tornou a ver a luz do dia. Sentiu o ar fresco, os quentes raios do sol. Estava no pátio. Agora sim, pensava ele, agora começa uma vida nova. Tudo era tão rápido que ele não se lembrou de olhar para si mesmo. Havia muito o que ver em roda. O pátio vizinhava com o jardim. Tudo ali era fresco e florescente. As rosas, brilhantes e perfumadas, debruçavam-se nas latas. Os limoeiros estavam cobertos de flores e as andorinhas voavam para diante e para trás, chilreando. Cri, vri, vit! Meu bem-amado voltou. Não era ao pinheiro, não, que se referiam. Mas o pinheiro exultava, tomando de deliciosas esperanças.
Eu viverei! Eu viverei! Tentou estender os galhos, mas, ai! Estavam amarelos e secos, e tinham-no atirado para um montão de ervas e urtigas. A estrela de papel dourado, que ficara pregada nos últimos ramos, brilhava ainda assim aos raios de sol. Brincavam no pátio algumas crianças, aquelas alegres crianças que na noite de Natal tinham dançado ao redor do pinheiro. Uma das menores, tendo avistado a estrela, correu a arrancá-la e gritava, pisoteando os galhos que estalaram debaixo de seus sapatos. Olhem aqui! Olhem o que ainda está pregado no pinheiro velho do Natal. Ele está tão feio! E o pinheiro olhou para todas as flores do jardim, agora na frescura da sua beleza. Olhou para si mesmo e sentiu no coração uma dor cruciante. Antes o tivessem deixado consumir-se sozinho no canto escuro do sótão. Lembrou-se da sua vida feliz lá na floresta, da alegre véspera de Natal e dos ratinhos que o escutavam com tanta atenção quando ele contava a história do barrigudinho. Acabado! Tudo acabado, disse o pobre pinheiro. Se ao menos eu tivesse sido feliz, como podia ter sido, tudo acabado. E veio o criado e partiu o pinheiro em cavacos e amontou-se. Depois prendeu fogo neles. E o pinheiro soltava profundos lamentos, e cada lamento era como um pequeno tiro. As crianças correram para junto dele e pularam em roda da fogueira, gritando: Paf, paf! Mas cada um daqueles tristes gemidos era um pensamento que o pinheiro dedicava a um dia luminoso de verão, ou a uma noite estrelada de inverno lá na floresta, e à véspera de Natal, e ao barrigudinho. A única história também acabada. Acabada, porque todas as histórias têm de chegar algum dia ao seu fim. Você acabou de ouvir o audiolivro O Pinheiro, de Hans Christian Andersen. Narrado por mim, Rodrigo Gomes. Este audiolivro foi produzido pela Saga Egmont em parceria com a produtora Rio Sound. Todos os direitos reservados. Os 12 Passageiros, de Hans Christian Andersen. Narrado por Rodrigo Gomes para a Saga Egmont. Fazia um frio cortante. O céu estava cheio de estrelas. Nem a mais leve aragem movia as folhas das árvores. Paf! Foi uma panela velha que caiu junto ao portão do vizinho. Pum! Pum! Eram tiros. Saudações ao Ano Novo, porque isso foi na noite de São Silvestre, e naquele instante o relógio da torre dava as 12 badaladas. Pá, tá, trás! Era a diligência que vinha chegando. A grande carruagem parou à porta da cidade. Trazia 12 passageiros, nenhum assento vazio. Viva! Viva! Urra! Urra! Eram as pessoas da cidade que assim festejavam a noite de Ano Bom. À meia-noite levantaram-se com as taças cheias na mão, para dar vivas ao ano que acabava de entrar. Feliz Ano Novo! Desejo-lhe uma bonita esposa, muito dinheiro e nenhum desgosto, nenhum pesar. Eram os votos que uns apresentam aos outros. Depois tocavam os copos que tiniam e cantavam. E a diligência, com os hóspedes estrangeiros, 12 ao todo, lá estava parada diante do portão da cidade. Mas quem eram os forasteiros? Cada um trazia seu passaporte e sua bagagem. E até traziam, todos eles, presentes para mim e para ti, e para todos os habitantes da cidade pequenina. Mas quem eram? Que queriam ali? E que viriam trazer? Bom dia! Disseram eles à sentinela postada à entrada da cidade. Bom dia! Respondeu o homem, porque já tinham soado as 12 badaladas. Seu nome, sua profissão? Perguntou a sentinela ao primeiro que desceu do carro. O senhor pode ler tudo isso no meu passaporte, respondeu o hóspede. Eu sou eu. E era mesmo um homem de verdade. Trajava um sobretudo de pele de urso e calçava botas forradas de pele. E continuou.
Eu sou o homem em quem muita gente deposita suas esperanças. Vá visitar-me amanhã. Quero oferecer-lhe um brinde de ano bom. Ativo moedas e mais moedas para a multidão. Arranjo bailes, 31 bailes, bem contadinhos. Mas não posso dar. Não posso gastar em bailes mais de 31 noites. Meus navios estão presos no gelo, mas no meu escritório reina o conforto e há calo. Sou comerciante, chamo-me Januário e só trago faturas no bolso. Nesse momento descia o segundo passageiro. Era um sujeito divertido, empresário de espetáculos, de profissão, diretor de bailes à fantasia e de toda a espécie de divertimentos. Sua bagagem consistia em um grande barril, e apontando para ele foi dizendo: "Deste barril, na época do carnaval, saíra o gato. Não se preocupem, eu vou diverti-los a todos e me divertirei também. Não tenho muito tempo de vida, pois viverei menos que todos os outros da família, somente 28 dias. De vez em quando, dão mais um dia, mas isso não serve de nada. Viva! Viva! O senhor não pode gritar aqui", disse a sentinela. "Certamente que posso", bradou o homem. "Eu sou o rei Momo e viajo sob o nome de Fevereiro." Desembarcava nesse instante o terceiro, que parecia o jejum em pessoa. Mas vinha de nariz para o ar, porque era parente dos 40 cavalheiros, e era quem predizia o tempo. Não é, contudo, cargo lucrativo, e por isso mesmo ele tratava de referir-se somente à sua função na quaresma. Trazia na lapela um raminho de violetas muito pequeninas. "Márcio! Márcio! Olá, Márcio!" gritava o quarto passageiro atrás dele, batendo-lhe no ombro. "Não sentes o perfume? Entra depressa no quartel. Lá estão tomando ponche, a tua bebida predileta. Até sinto o cheiro daqui. Vai ligeiro, Márcio!" Mas isso não era verdade. O que ele queria era somente apresentar-se, pregando no outro um logro de 1º de abril. E foi assim que o quarto iniciou sua carreira na cidade. Era muito elegante e pouco trabalhava. Em compensação, arranjava muitos feriados. "Quem dera que o mundo fosse mais constante", disse ele. "Mas é assim. A gente ora anda contente, ora mal-humorado, conforme as circunstâncias. E já chove, e já faz sol. É época de mudanças. Eu sou o gato pingado. Posso rir e chorar conforme a necessidade. Trago na mala roupas de verão, mas seria insensatez vesti-las agora. Aos domingos, passeio de sapatos brancos e meias de seda, e com as mãos metidas em um regalo." Depois dele desceu uma mocinha. Era a senhorita Maia, de vestido de verão e galochas. O vestido era verde, cor de folha de tília. Trazia anêmonas no cabelo, mas apesar de tudo isso, cheirava tão a aspérola que o guarda deu um espirro. "Deus o ajude", disse a mocinha. E era tão linda. Era cantora, não dessas de teatro nem de variedades, mas cantora de bosque. Andava vagando pelo mato fresco e verde, cantando para si própria, para seu prazer. "Vai descer Dona Juno! Aí vai Dona Juno!" gritaram de dentro do carro. E a jovem Dona Juno desceu, bela, distinta e soberba. Via-se que Dona Juno, ou Dona Junho, como lhe chamam agora, estava habituada a ser servida pelos 7 dorminhocos preguiçosos. Costumava dar um grande banquete no dia mais comprido do ano para dar tempo aos convidados de comer os numerosos pratos do cardápio. Tinha carruagem própria, mas viajava na diligência como os outros para mostrar que não era arrogante. Não viajava sozinha. Acompanhava-a o irmão mais novo, o Júlio. Era esse um mocinho nutrido. Trajava roupas de verão e chapéu panamá. Não carregava consigo bagagem volumosa, porque isso é desagradável com o muito calor.
Só se preocupava, pois, com o calção de banho, o que já não é pouco. Foi a vez da própria mãe descer do carro, Dona Augusta, por corruptela a gosto. Negociante de frutas por atacado, era agrônoma e também se dedicava à criação de peixes. Andava de crinolina, era gorda e corada. Auxiliava todo o trabalho com as próprias mãos. Até levava a cerveja aos peões na lavoura. E costumava dizer: Tu comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. Assim está escrito na Bíblia. Mas virão depois os passeios, e as danças, e as brincadeiras na relva, e as festas da colheita. Era uma boa dona de casa. Logo atrás dela desceu outro homem. Era um pintor, mestre setembrino, perito no colorido. A floresta inteira tinha de lhe passar pelas mãos. As folhas deviam mudar de cor, mas quando estava disposto, fazia um trabalho lindo. Em breve, a mata começaria a rutilar na cintilação de vermelho e do amarelo e de castanho. O mestre assobiava como um estorninho enquanto ia trabalhando ativamente e enfeitava a sua caneca de cerveja com um ramo de lúpulo estanho esverdeado. O homem gostava de ornatos. Aí vem ele descendo com toda a bagagem, a sua caixa de tintas. Segue-o o estancieiro, que vem pensando no mês da seara, na lavra de terra. Mas também se lembra dos prazeres da caça, e traz um cão e uma espingarda e nozes na bolsa de caça. E só se ouve craque, craque, porque ele viaja com grande bagagem. Até um arado inglês carrega. E fala de agricultura. Não é, porém, muito ouvido, porque o vizinho vem tossindo e gemendo que dá pena. É novembro que vem assim tossindo. Está muito resfriado e assoa-se constantemente. Mas dizia ele que, assim mesmo, tinha de acompanhar as criadas para lhes ensinar o serviço de inverno. Aquele resfriado passaria quando se pusesse a rachar lenha. Cumpria-lhe serrá-la e parti-la, porque era mestre no grêmio dos lenhadores. Passava as noites cortando paus para fabricar patins. Dentro de poucas semanas, começaria a procurar esses calçados graciosos. Surgiu, enfim, o último passageiro. Era uma mulher. Era a vovó Dezembro trazendo o seu braseirinho. A velha estava com muito frio, mas os olhos brilhavam como duas estrelas claras. Trazia um vaso de barro com um pinheirinho. Vou cuidar muito desta árvore para que esteja bem alta na noite de Natal, disse ela. Há de chegar ao teto, cheia de velas acesas, de maçãs douradas e de figurinhas recortadas. Então o braseirinho estará quente como... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.